Os 7 pecados capitais são conhecidos por toda a Britânia, por causa dos crimes que eles cometeram no passado. Havia uma época em que não podia nem falar o nome de um dos membros, que já dava aquela sensação de medo em qualquer um que ouvisse. Apesar dos crimes, os membros dos 7 pecados também ficaram conhecidos por serem muito poderosos, e esse era o principal motivo para eles causarem tanto medo nos reinos da Britânia. E mesmo que no decorrer da história de Nanatsu foram surgindo grupos de personagens extremamente poderosos, os 7 pecados capitais ainda eram reconhecidos por todo mundo, e seus poderes eram o principal motivo para que todos se lembrassem deles. E você, ainda se lembra do poder que cada um dos 7 pecados tinha? Então, vem comigo que a gente vai te explicar certinho quais eram os poderes e habilidades de cada membro dos 7 pecados capitais. Se você é fã de Nanatsu no Taizai, sabe que existem os poderes inatos, que são as principais técnicas usadas por cada um dos 7 pecados capitais. Mas também existem várias outras técnicas diferentes que eles podem usar, e a gente acabaria perdendo um dia inteiro falando dessas outras técnicas, já que o anime de Nanatsu também é conhecido por ter uma lista ridícula de grande quando o assunto é poderes. Por causa disso, nesse vídeo, vamos focar mais nas técnicas inatas de cada um deles, e focar menos nesses poderes secundários, além de também mencionar o tesouro sagrado de cada um dos 7 pecados, que a gente não pode deixar de lado, né? Ah, e outra coisa que você também não pode deixar de lado é o ultra like nesse vídeo, hein? E se você for novo por aqui, se inscreve aí, porque sempre vão sair vídeos do seu anime favorito aqui no Ultra Nerd. Então, se você também quer ficar sabendo quando sai vídeo novo por aqui, é só ativar o sininho das notificações, que você fica por dentro de tudo. Sendo assim, bora pro vídeo. King. O Rei das Fadas King, ou Arlequim, tem vários poderes menores, como levitação, telecinese, mudança de forma e imunidade a doenças, mas o seu poder inato é chamado de Desastre, um poder que todos os Reis das Fadas possuem. Ao longo da história de Nanatsu, King apresentou 2 versões do seu poder inato. Uma delas era de quando King ainda não tinha suas enormes asas de fada, o que fazia o seu poder ficar um pouco menor, mas ainda assim, não era motivo para chamar o Rei das Fadas de fraco. O desastre faz com que Arlequim tenha controle total sobre a vida e a morte ao controlar toda a matéria a um nível molecular. Ele costuma usar o seu poder para fortalecer ainda mais as propriedades de alguma coisa, como fazer um arranhão virar uma ferida profunda, fazer um veneno fraco virar um veneno mortal e por aí vai. Quando ele e Meliodas treinaram, King usou o seu poder para tornar uma gota de água tão forte quanto uma bola de metal, sendo capaz de destruir os bastões de madeira do treino com muita facilidade. No entanto, King sempre usa o seu desastre em seu tesouro sagrado, chamado de Lança Chastifo. O tesouro foi criado a partir da própria árvore sagrada, e naturalmente, a lança possui até 8 formas. Com o poder inato de King, ele pode aumentar ainda mais a força de cada uma das formas do seu tesouro sagrado, fazendo com que a lança Chastifo seja o tesouro sagrado mais versátil de todos. Porém, quando King enfim fez as suas asas crescerem, seu poder inato ficou tão poderoso que ele foi capaz de não só aumentar a eficiência de cada uma das formas da sua lança, como também foi capaz de usar até 4 formas ao mesmo tempo. Esse poder foi o suficiente até para derrotar o Mael, depois que ele absorveu 4 dos 10 mandamentos. Com esse poder, King se mostrou mais do que capaz de se redimir do seu pecado da preguiça, sendo capaz de proteger todas as pessoas que ama, enquanto também enfrenta os seus inimigos. Diane. Em seguida, vamos falar da nova rainha do clã dos gigantes, Diane. O seu poder natural se chama Criação, um poder que somente os gigantes com grande conexão com a natureza possuem. Ele permite que Diane possa controlar a terra como bem quiser, criando todo tipo de coisa que você possa imaginar. Ela pode levantar enormes torres e espinhos do chão, todos feitos de pedra. Também pode girar golems que lutem por ela, criar areia movediça e muitas outras coisas. O céu é o limite sobre o que Diane pode fazer com a terra. Porém, parece que boa parte do seu poder é restrito ao seu tesouro sagrado, um martelo de guerra gigante chamado Gideon. Com essa arma, Diane consegue fazer muito mais uso da sua criação, gerando novos poderes, como invocar punhos gigantes do chão ou abrir uma enorme cratera, capaz de destruir uma cidade inteira. Depois que Diane voltou ao passado no corpo de Drole, ela evoluiu seus poderes ainda mais, depois de aprender mais técnicas com um dos primeiros reis do clã dos gigantes.
Ela ficou forte o bastante para conseguir invocar um tsunami de pedras e até levantar enormes paredões de diamante. Outra técnica paralela que ela aprendeu foi a dança de Drowly, uma técnica criada pelo próprio Drowly, o antigo rei dos gigantes, e com essa técnica, o usuário consegue aumentar ainda mais a sua conexão com a Terra, o que também acaba aumentando a força do poder criação. Com toda essa evolução, Diane se tornou forte o bastante para atrapalhar e muito os planos do Rei dos Demônios, depois que possuiu o corpo de Zeldris. Ela foi capaz de levantar uma plataforma colossal de terra do chão, afastando o Rei do Lago Mágico que ele usava como suprimento de poder. Depois de mostrar toda essa força, a própria Matrona admitiu o quanto Diane já tinha superado ela, e mais do que nunca, ninguém mais tinha motivos para pensar que Diane poderia sentir inveja de alguém. Merlin. Possivelmente a terceira integrante mais poderosa dos 7 pecados capitais, mas essa posição pode ser ainda maior, dependendo para quem você perguntar. Sem dúvidas, Merlin é a integrante com o maior número de poderes, e todos eles são ridículos de apelões, já que no passado, a mulher recebeu dons tanto do Rei dos Demônios quanto da Divindade Suprema. Esses dons não só deram a elas coisas como imunidade a maldições, como também ampliaram as possibilidades que ela podia fazer com seu poder inato, chamado Infinito. Esse poder faz com que Merlin possa controlar o tempo de qualquer coisa, podendo fazer chamas queimarem para sempre, gelo nunca derreter, ou fazer com que os seus feitiços durem para sempre, desde que ela não desative o efeito. Seu poder se mostrou como o counter perfeito contra Grey Road, o mandamento do pacifismo. Qualquer um que tentasse ferir ou matar o mandamento tinha todo o seu tempo de vida sugado por ele, o que tornou Grey Road praticamente impossível de ser derrotado. No entanto, com o seu infinito, Merlin foi capaz de parar o seu próprio tempo de vida e negar os efeitos do mandamento de Grey Road, e depois, o demônio acabou virando um bichinho de estimação de Merlin. Seu poder também pode ser usado para ampliar a força dos feitiços dos seus aliados, cancelar todos os efeitos de feitiços dos outros ou até prender pessoas dentro de um cubo tão poderoso que foi capaz de suportar o combate entre Scanor com sua força do meio-dia e Meliodas com sua forma Assault. Sua habilidade de ampliar a força dos outros foi particularmente essencial na luta final do grupo contra o Rei dos Demônios. Merlin ampliou a força de todo mundo para atacar em Meliodas e fazer ele ativar a sua reação total da forma mais poderosa possível. O próprio Rei dos Demônios admitiu que aquele golpe aumentado poderia ter apagado toda a Britânia do mapa. E claro, também não dá para esquecer que com seu poder, Merlin praticamente humilhou Chandler e Cusack, os 2 demônios responsáveis por treinarem Meliodas e Zeldris. Assim que os outros mandamentos viram como o poder da feiticeira funciona, eles não podiam evitar de chamar aquilo de trapaça. Mas como já dizia o velho ditado, se tá no jogo é pra usar. O tesouro sagrado de Merlin é uma pequena bola de cristal flutuante, chamada de Aldan. Como seu infinito já é muito poderoso sozinho, Merlin não tem por que usar a esfera tanto assim, mas com ela, a feiticeira consegue fazer coisas, como transferir a sua alma para dentro dela, ou até usar ela como um drone, para patrulhar os seus aliados ou seus inimigos. Com essa lista tão grande de poderes, Merlin sempre foi reconhecida como a feiticeira mais poderosa de toda a Britânia. E mesmo que os propósitos dela fossem meio duvidosos em vários momentos da história, no fim, ela se mostrou como alguém que, apesar de tão poderosa, se importou em proteger os seus aliados e de abandonar boa parte do seu sentimento de indiferença. Ban. No passado, Ban já viveu uma vida como ladrão, e seu poder inato se mostrou perfeito para quem vive de roubos. Seu poder chamado de arrebatar permite que ele roube qualquer tipo de coisa, como objetos físicos, vitalidade e até mesmo distância entre ele e outros inimigos. O arrebatar foi bastante útil para derrotar os demônios, já que Ban podia simplesmente roubar o coração de dentro dos seus corpos com certa facilidade. Porém, se o Ban não souber exatamente onde está localizado o que deseja roubar, sua habilidade não vai funcionar. Isso foi visto quando ele tentava roubar o coração de alguns demônios, mas falhava. Isso porque eles conseguiam mover a posição do próprio coração. Quando Ban rouba a vitalidade de alguém no meio de uma luta, ele consegue fazer o oposto do que se espera que aconteça num combate. Conforme o tempo passa, Ban fica mais forte e focado, enquanto seus inimigos ficam mais cansados e fracos. Porém, Ban não conseguia armazenar tanta vitalidade assim dentro do seu corpo sem se ferir, por causa da sobrecarga de energia, já que o seu corpo não era tão resistente assim.
Mas depois da sua longa visita no Purgatório, Ban ficou muito mais resistente e já conseguia armazenar vitalidade o suficiente para dar canseira até no Rei dos Demônios. Ban só conseguiu essa evolução graças à sua imortalidade, que permitiu ele sobreviver vários séculos dentro do Purgatório, enquanto fazia o seu corpo se tornar um receptáculo melhor para o seu próprio poder. Durante a sua estadia no Purgatório, Ban também desenvolveu um segundo poder inato, chamado de Conceder. Esse poder fazia totalmente o oposto do seu Arrebatar, permitindo que ele dê vitalidade ou poderes para outras pessoas. Com isso, ele deu a sua própria imortalidade para Elaine, o que fez ela voltar à vida, mas tornou Ban um humano mortal. Mas não é como se Ban tivesse ficado fraco por ter desistido da sua imortalidade. Graças ao treinamento que ele teve no Purgatório, sua força e resistência continuaram com ele, e Ban se tornou, de longe, o humano mais poderoso da Britânia. Seu poder foi provado durante a sua luta contra Meliodas, na forma de Rei dos Demônios, onde Ban sobreviveu a uma tempestade de vento capaz de matar qualquer ser vivo. Ban ainda foi ousado em dizer que aquilo era praticamente uma brisa, se comparado ao Purgatório. Por fim, seu tesouro sagrado era um nunchaku de 4 partes, chamado Koureshus. Sinceramente, Ban é o pecado capital que menos dependeu, ou usou, o seu tesouro sagrado até hoje. Tanto que no decorrer da história, ele usou um simples nunchaku de 3 partes, e já parecia mais do que o suficiente para ele. No entanto, com seu verdadeiro tesouro sagrado, Ban foi capaz de ficar ainda mais rápido, forte e mentalmente focado. Sem dúvidas, Ban foi o membro que mais se redimiu do seu próprio pecado, e tudo que a ganância dele mais parecia desejar agora era viver uma vida junto com Elaine. Gowther. Gowther é um boneco de 3.000 anos, criado pelo lendário feiticeiro, que tinha o mesmo nome que ele. O feiticeiro, além de ter sido um dos 10 mandamentos, fez seu boneco Gowther ser tão poderoso que até mesmo Merlin admitiu que não tinha como aperfeiçoá-lo. Gowther pode alterar a sua própria aparência como bem quiser, e até ser facilmente remontado caso ele perca algum membro ou parte do seu corpo, mas seu poder inato é o que faz jus ao seu passado sombrio. Considerado um dos mais sombrios e assustadores dentro dos 7 pecados capitais, seu poder é chamado de invasão. Desde que ele possa tocar uma pessoa, Gowther pode mexer completamente com a cabeça de alguém, podendo controlar sua própria vontade, alterar ou apagar as suas memórias, prender pessoas em ilusões e até invocar memórias traumatizantes nas pessoas. Para tentar entender melhor como funcionavam os sentimentos das pessoas, Gowther até mesmo forjou memórias falsas na mente de Gila, para fazê-la pensar que eles eram um casal, mas desfez o feitiço por influência dos seus amigos. Tudo isso deixa as vítimas do seu invasão totalmente expostas, podendo receber qualquer ataque. De quebra, Gowther também pode se comunicar telepaticamente com outras pessoas, mas ao fazer isso, é o seu próprio corpo que fica exposto. Porém, não é como se isso fosse um grande problema para ele, já que por ser um boneco, ele pode resistir a qualquer ferimento que seria fatal para um ser humano. Com seu tesouro sagrado, Herrit, Gowther se livra totalmente da dependência de estar próximo de alguém para ativar a sua invasão. Herrit é um arco duplo feito de energia e que pode ser invocado sempre que necessário. Ele dispara raios de luz que podem perfurar qualquer armadura ou blindagem. Porém, a flecha não causa nenhum dano, apenas permite que Gowther use o seu poder inato no alvo. Outra característica do boneco, apesar de não ser um poder e sim um último recurso, é sua autodestruição. O próprio Gowther pediu que Merlin criasse um dispositivo de autodestruição para ele, caso as coisas ficassem muito difíceis para o grupo. Esse dispositivo usava a magia solar de Scanor como base e ainda era ampliada pelo infinito de Merlin. Foi dito que a explosão poderia matar qualquer ser vivo em um raio de 16 km, mas infelizmente, ou felizmente, né? Nunca vimos essa explosão acontecer. No final da obra, Gowther permaneceu como um boneco, mas que apesar de ser um humano artificial, desenvolveu sentimentos inteiramente humanos. Scanor. Tem um motivo bem claro para o Scanor ser o personagem mais arrogante do grupo. Isso é porque o poder inato dele não é qualquer poder inato, mas sim uma das 4 graças concedidas pela própria divindade suprema aos 4 arcanjos, mesmo que o próprio Scanor não soubesse que o seu poder fosse uma graça, para começo de conversa. Scanor possui a graça do Sol, que antes pertencia ao arcanjo Mael, mas depois que o feiticeiro Gowther realizou o feitiço, que fez o Mael pensar que era Estarossa, um irmão de Meliodas e Zeldris, a graça se perdeu por 3.000 anos e surgiu em um humano aleatório, que no caso foi Scanor.
Com esse poder, Scanor fica tão alto e bombado que o seu nível de poder foi o maior entre todos os 7 pecados capitais por um bom tempo. Ele só foi perder o seu posto depois que Meliodas recuperou todos os seus poderes de demônio. A força de Scanor depende do Sol, ou seja, sua forma bombada só surge durante o dia. Nesse tempo, ele tem acesso a toda a força bruta que a sua graça oferece, e geralmente, essa força já é o bastante para ele se dar bem numa luta. Só a sua confiança e força foi o suficiente para fazer o demônio Galand, um dos 10 mandamentos, fugir de medo do Scanor e ser derrotado pelo seu próprio mandamento. Mas, se Scanor quiser, ele também pode invocar uma bola de fogo gigante, o Sol Cruel, para praticamente derreter os seus inimigos. Esse golpe foi o suficiente para deixar Estarossa, a nova persona de Mael, fora de combate. Durante a noite, assim como o Sol, a força e a confiança de Scanor desaparecem. Ele vira só um humano comum, mas é aqui que o seu tesouro sagrado entra. Assim como o machado de Kratos, Scanor pode chamar o seu machado divino Rita de qualquer distância que ele esteja, e seu principal uso é armazenar a energia que Scanor libera do seu corpo durante o dia. Assim, ele pode utilizar essa energia durante a noite e reassumir a sua forma bombada e poderosa. No fim, é só para isso que o machado serve, já que Scanor é tão poderoso que nem precisa do seu tesouro para ser forte. De quebra, ele ainda tem mais 2 formas que aumentam ainda mais a sua força. Durante um único minuto, a partir do meio-dia em ponto, Scanor ganha um aumento de força assustador. Esse poder foi o suficiente para enfrentar Meliodas na sua forma Salt, e para enfrentar o Rei dos Demônios quando possuiu o corpo de Zeldris. Durante essa luta contra Zeldris, Scanor mostrou que ainda tinha uma carta na manga. Se ele quiser, ele pode converter toda a sua vitalidade em energia para manter a sua força do meio-dia por mais tempo. Isso aumenta ainda mais o seu poder, mas com o custo da sua própria vida. No fim, a soma desse poder com a ajuda dos 7 pecados capitais foi o suficiente para derrotar o Rei dos Demônios no corpo de Zeldris, mas Scanor não resistiu. Assim, ele deixou a sua graça do Sol para Mael, o portador original, e admitiu que o arcanjo poderia fazer uso desse poder muito melhor do que ele. E assim, o homem arrogante enfim se redimiu do seu orgulho. Meliodas, o capitão dos 7 pecados capitais e também um filho legítimo do próprio Rei dos Demônios. Meliodas não possui exatamente um poder inato, mas o seu poder de demônio já é mais do que o suficiente para entrar nessa categoria. Como filho do líder de todo o clã dos demônios, sua força era tão grande que caso a sua fúria saísse do controle, ele poderia obliterar uma cidade inteira num piscar de olhos. Por coincidência ou não, foi exatamente o que aconteceu com Danafor depois que Meliodas não foi capaz de proteger Lys. Esse evento não só deu ao Meliodas o seu título de Pecado da Ira, como também fez Merlin retirar boa parte do poder do seu capitão e selar em outro lugar, só para que Meliodas pudesse viver entre os humanos sem o risco de destruir uma cidade inteira, né? Mesmo que não tenha exatamente um poder inato, Meliodas sempre usa uma habilidade que ele aprendeu do demônio Chandler, chamada de Reação Total. Essa habilidade permite que Meliodas rebata qualquer golpe ou disparo do seu oponente, enquanto devolve o golpe com 100% a mais de força. Porém, para usar esse golpe, ele precisa usar alguma arma corpo a corpo. Só um bastão de madeira ou uma espada quebrada já servem. Mas para melhorar ainda mais a sua habilidade, Meliodas usa o seu tesouro sagrado, chamado Lost Vein, uma espada serrilhada. Com ela, o capitão pode criar 4 clones dele mesmo, que apesar de serem bem mais fracos que o original, podem usar a reação total no seu máximo. Por fim, Meliodas também pode usar uma versão melhorada da sua reação total, que permite ele transformar todo o dano que ele recebeu em forma de liberação de energia, a Vingança Total. Esse golpe também gera um ataque muito maior do que todo o dano que ele recebeu, e muitas vezes foi a melhor habilidade para causar uma virada de última hora. O capitão tem várias outras habilidades menores, mas talvez a mais marcante foi durante a sua luta solo contra o Rei dos Demônios, depois que Meliodas teve o seu corpo possuído. Ele usou a Trillion Dark, onde liberou uma quantidade tão absurda de esferas de energia contra o seu pai, que acabou ajudando a virar o jogo pro lado dele na luta. No final de tudo, Meliodas derrotou seu pai e abandonou seus poderes de demônio, só para poder viver uma vida feliz junto com a Elizabeth. Os 7 pecados capitais são apenas um dos vários grupos que existem em Nanatsu no Taizai, e como falamos lá no início, outros grupos mais fortes acabaram surgindo, como os 4 arcanjos ou até os próprios 10 mandamentos, todos eles tendo um poder mais apelão que o outro.
Se você gostou desse vídeo e quer ver mais desse estilo, onde explicamos os poderes de todo mundo, então comenta aqui embaixo pra gente saber. Afinal, com um universo tão rico de poderes que é Nanatsu no Taizai, falar apenas de um grupo é como olhar só pelo buraco da fechadura. Então, se você também quer ver mais conteúdo de Nanatsu aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho, que é pra não perder o vídeo assim que ele sair, beleza? Também não se esquece de deixar aquele ultra like, que é pra dar aquela fortalecida. E também conta pra gente aqui embaixo qual dos 7 pecados capitais é o seu favorito. Enfim, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo Ultra Nerds. Valeu!